Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. E estamos hoje aqui, para mais uma aula, mais um vídeo desse projeto Apoio à Escola Bíblica Dominical, um projeto voluntário para ajudar você, aluno, professor, pastor, superintendente, você que atua aí na tão abençoada Escola Bíblica Dominical, conhecida mais como EBD. Se você é novato por aqui, se é a sua primeira vez, por favor, se inscreva no nosso canal, dê o like, clique aí no sininho para você ser notificado quando tiver outro vídeo. E como você sabe, aqui nós temos um conteúdo diferenciado, isso mesmo. Nós fazemos a abordagem do conteúdo teológico, que é o conteúdo da lição, mas sempre trazemos algo a mais, como o desafio para a igreja dos nossos dias, temos aí as questões, as perguntas que envolvem o tema, que envolvem a lição. Tudo isso, meus irmãos, na tentativa de trazer o conteúdo da lição para mais próximo do nosso dia a dia. O meu olhar aqui, o meu estudo diante da lição é um estudo como professor. A minha ideia é tentar trazer para você um olhar da lição mais pedagógico do que teológico. Por isso, em alguns momentos aí você vai perceber aí alguma linguagem meio que pedagógica, meio que acadêmica, para tentar lhe ajudar na missão de ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje, meus irmãos, dando continuidade a esse abençoado trimestre, a essa abençoada lição, que estamos estudando aí a vida, a obra, o ministério, o trabalho do apóstolo Paulo, está sendo um trimestre muito abençoado, um conteúdo de lições realmente riquíssimas. Hoje estudaremos a lição de número 8, que tem como tema Paulo, o discipulador de vidas. E a ideia dessa lição, desse estudo, a forma como ela foi montada e também estruturada, nos leva a conhecer mais a vida do apóstolo Paulo, como também a sua atuação e o seu ministério, o trabalho da igreja primitiva no sentido de discipular vidas, discipular os irmãos. A lição de hoje é uma espécie de continuação do trabalho da lição anterior. Na lição anterior nós aprendemos que Paulo foi um plantador de igreja e nessa lição iremos estudar como que ele fazia após plantar uma igreja, iniciar uma igreja, qual o trabalho que ele fazia para que realmente desse certo, como deu, e por isso estamos aqui estudando a sua obra, o seu trabalho e o seu ministério. Eu sempre digo que é de grande importância a gente conhecer essa estrutura da lição, quantos tópicos, quantos subtópicos, para ficar mais fácil da gente organizar o estudo bíblico na igreja, não é? Qual é o tópico que a gente vai gastar um pouco mais de tempo, qual é a parte do comentário que iremos acelerar um pouco ou talvez até deixar um pouco de lado. É importante que você conheça a estrutura da lição e também o tempo que vai ser lhe passado, para que você possa adequar e assim dar tudo certo na sua aula. E como nós sabemos, a primeira parte da lição é a introdução. É nela que o autor faz conosco, os leitores, o primeiro contato, as primeiras informações que serão abordadas no conteúdo da lição. Nesta lição, veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Aqui na introdução, o autor faz duas abordagens interessantes. Primeiro, ele diz que nós iremos estudar o discipulado no aspecto geral, assim, sem muito aprofundamento, um aspecto mais aberto, mas utilizando o apóstolo Paulo, seu trabalho principalmente de discipulado nas igrejas que ele plantou, nas igrejas que ele iniciou. Afinal de contas, foi um modelo que deu certo. E ele fala também que o discipulado é o meio pelo qual Deus nos usa a igreja para ajudar os novatos na fé, o novo convertido, E isso é muito importante e é o que nós iremos estudar aqui no decorrer dessa lição. O apóstolo Paulo foi um instrumento de Deus, assim também como nós podemos ser.
o seu método, o seu estilo, a sua maneira deu certo. E é aí que entra a importância de nós estudarmos e refletirmos sobre esse assunto, sobre esse aspecto do discipulado. Infelizmente, é uma área em que, principalmente nós assembleianos, somos muito carentes desse trabalho, desse tipo de projeto, desse estilo de crença, né, ou estilo de trabalho no nosso meio. Às vezes ganhamos e perdemos porque vacilamos no discipulado. Aqui na introdução, eu gosto de fazer também algumas questões, perguntas, algumas abordagens que tem a ver com o tema, mas que também provavelmente alguém possa perguntar algo sobre esses aspectos um pouco mais afastado, mas também derivado da lição. Como uma igreja pode fazer o discipulado? Como montar ou criar uma equipe de discipulado? Porque muita gente vai ser crente e depois some da igreja. Que lições podemos aprender com o apóstolo Paulo sobre o discipulado na igreja primitiva? Meus irmãos, essas e outras indagações serão respondidas na lição de hoje. Então, permanece conosco, continua conosco, porque nós já partiremos para o primeiro ponto da lição. É isso aí, meus irmãos. Chegamos no primeiro tópico e o propósito desse tópico é conhecer e também compreender que o discipulado do apóstolo Paulo era um discipulado bíblico, ou seja, não era meramente uma invenção dele. Tinha base bíblica em todo o trabalho, em todo o projeto que ele desenvolvia. O discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos. Após o Pentecoste, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos 2, vemos claramente que as escrituras, doutrina, a oração e a prática da comunhão e do serviço fazia parte do programa de discipulado da igreja. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. O autor inicia aqui, meus irmãos, fazendo uma abordagem muito interessante. Primeiro ele fala que o discipulado está ligado à grande comissão, ao ID, não é? E essa é uma grande verdade. O discipulado faz parte do trabalho missionário da igreja. E Paulo entendeu isso, e a igreja primitiva entendeu isso. Ela entendeu, Paulo também entendeu, que não era só pregar, não era só ganhar para Deus. Precisava, assim, também ensinar as Escrituras para edificar a vida dos novos crentes. Aí, meus irmãos, o autor aborda aqui também o que fazia parte do discipulado da igreja primitiva. O conhecimento das Escrituras, né? O ensinar a doutrina, a oração, a comunhão e o serviço na obra de Deus. Veja que o discipulado não é simplesmente ensinar, tem que ter a parte espiritual, a oração, mas tem que ter também a comunhão, a interação com os demais membros da igreja, com os irmãos, senão o novo convertido fica isolado. Mas tem também o serviço, ou seja, a lida no dia a dia, o se envolver na obra de Deus. Essas quatro características faziam parte ali da igreja primitiva, no discipulado, e com certeza deve também fazer parte de qualquer projeto que qualquer igreja desenvolva para discipular os seus novos membros. Aí o autor encerra aqui dizendo que o apóstolo Paulo, além de ensinar, além de fazer esse trabalho, fazia também um trabalho de conscientização que os irmãos poderiam imitá-los. E, meus irmãos, e aí é onde está o segredo do discipulado. Se você não tiver vida, se o discipulador não puder ser imitado, é bom ele nem começar esse trabalho, né? Porque de nada adianta você ensinar, falar, pregar, fazer tudo certinho, mas na hora de você agir de forma errada. O apóstolo Paulo fazia tudo isso, ensinava, orava, tinha comunhão com os irmãos, se envolvia no trabalho, mas acima disso tudo ele dizia: sede meus imitadores, ou seja, pode seguir no meu caminho que dá certo. E um discipulador com essas características consegue realmente discipular de verdade as vidas no reino de Deus. Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente, pois sabia do desafio de defender o nome de Jesus diante dos judeus.
Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Há doutrina no discipulado, mas há também prática da doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. De início aqui, irmãos, nós temos aqui uma abordagem sobre a vida do apóstolo Paulo, ou seja, que ele desejou conhecer mais Jesus, se preparar mais para daí cumprir a sua missão. E por mais que o apóstolo Paulo é conhecido aí como o apóstolo dos gentios, mas ele tinha uma missão dupla, não é? Pregar aos gentios, mas também pregar aos judeus. E ele se preparou para isso. Ele tinha conhecimento, mas ele teve que reajustar, né? Passou aí 3 anos numa região chamada de Arábia, se preparando, orando, buscando conhecimento de Deus para organizar com o seu conhecimento bíblico, o seu conhecimento humano. E tudo isso contribuiu para que ele exercesse com maestria o seu chamado, pregar aos judeus, mas também pregar aos gentios. Daí, o autor aponta 2 características que a gente vai encontrar muito forte nas cartas de Paulo. Primeiro, uma grande abordagem teológica da doutrina bíblica, né? Paulo foi aí, podemos dizer, o pai da doutrina bíblica cristã. Ele foi o organizador. Jesus trouxe a palavra e Paulo foi usado para organizar através das suas cartas para as igrejas. Mas tem também uma outra característica, que é a aplicabilidade dessa doutrina à vida cristã. Nenhum dos outros apóstolos, pelo menos não temos registro disso, se dedicou tanto a ensinar as igrejas, a escrever para as igrejas, a mostrar como que os ensinamentos de Jesus, como que a doutrina de Jesus, a doutrina da igreja, se aplica à vida cristã. E isso é muito bom, sabe? De nada, irmãos, adianta você se esforçar para poder pregar aquela mensagem eloquente, aquele ensinamento, se você não teve o cuidado de pegar esse conteúdo para aplicar à vida dos seus ouvintes. E muitas vezes nós cometemos esse erro na escola bíblica dominical, né? Prendemos demais a parte técnica do comentário e esquecemos que esse conteúdo que estamos estudando tem sim que ser aplicado no dia a dia da igreja e principalmente observando as características de cada local. A metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho e convencer as pessoas acerca de Cristo. A partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade e ficava ali um tempo para afirmar os passos dos novos convertidos. Como seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém para dar continuidade. Mesmo assim, Paulo mantinha uma relação de comunhão e amizade com os novos convertidos e seus cooperadores. A obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdades, idôneas, que amem o Senhor e sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Aqui nesse subtópico nós temos uma abordagem sobre como era a metodologia do apóstolo Paulo no discipulado, ou seja, qual era o método que ele usava, quais eram as maneiras que ele usava, não é? Qual era aí o seu estilo. Então, como que Paulo fazia? Ele chegava numa cidade, né? Ele escolhia um local para poder pregar a palavra. Primeiro ele chegava pregando a palavra, né? Ele pregava e, como ele mesmo disse, ele procurava locais onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Ali naquele local, algumas pessoas aceitavam a sua mensagem, se convertia a Cristo, se convertia ao Evangelho. Daí ele partia para o próximo passo, ensinar essas pessoas, porque há uma diferença entre pregar e ensinar. Aí ele passava a ensinar, a tratar essas pessoas como novos convertidos realmente. Pessoas que precisam ali, né, do cafezinho com leite, do mingauzinho, aquele ensinamento mais simples, até ir se aprofundando. Daí, meus irmãos, dentre aqueles irmãos que haviam se convertido, geralmente Paulo escolhia um ou outro para ensinar ele mais ainda como líder, para deixar ele ali liderando. Aqui o autor fala que às vezes
né, pelo fato do ministério do apóstolo Paulo ser um ministério, podemos dizer assim, de itinerância, né, ele era um trabalho missionário em que ele pregava num lugar e pregava em outro lugar, ele não poderia demorar muito tempo num lugar só, né? Mas teve locais, por exemplo, que ele ficou meses, teve local que ele ficou anos, e com isso ele deixava, ou ele escolhia alguém ali do local onde ele havia plantado a igreja, iniciado a igreja, ou então ele chamava algum dos seus cooperadores, Tito, Timóteo, Apolo, né? Áquila e Priscila, e aí assim o trabalho foi sendo feito. E nesse sentido, o autor fecha aí o raciocínio dizendo que a obra de Deus precisa, meus irmãos, de pessoas assim, tá? De pessoas que vai pregar, que vai ganhar, mas também de cooperadores. E que esses cooperadores, principalmente na área do discipulado, tem que ser pessoas idôneas, viu? Não pode ser pessoas crianças na fé, iniciante na fé. Como é que um iniciante vai ajudar outro iniciante, né? Tem que ser uma pessoa idônea, mas tem que ser também uma pessoa que se doa a sua vida em prol de alguém. Essa é uma das principais características do discipulador. A obra de Deus precisa, a igreja precisa de cooperadores que queiram, né, se levantar, ficar de pé e fazer essa obra tão importante para o reino de Deus. O desafio para a igreja dos nossos dias, meus irmãos, é o desprezo ao discipulado. Isso mesmo. Às vezes nós temos algumas igrejas aí que até fazem missões, até fazem o trabalho missionário. Nós temos pregadores, nós temos ensinadores, só que erramos muito em desprezar o discipulado. E esse erro acontece, meus irmãos, devido a alguns fatores. Um deles, a prática bíblica errada. Muitas vezes as igrejas se dedicam mais a pregar, né? Pregadores nós temos demais aí, viu? As agendas estão aí se confundindo aí. É muita gente colocando nas redes sociais aí agendas abertas. Pregador tem demais. Só que falta o outro lado da obra missionária, que é cuidar, zelar, discipular. E isso muitas vezes não acontece. Um outro fator aí é o egoísmo cristão. Isso mesmo. Muitos crentes hoje, meus irmãos, estão preocupados só em ser abençoado, em ir para o culto e receber a sua bênção. Os pastores têm até dificuldade de conseguir pessoas para trabalhar na obra de Deus, porque perderam o amor ao próximo, não querem mais se doar ao próximo. Esses dois componentes aí fazem parte desse desprezo ao discipulado, que grande parte das igrejas, principalmente as pentecostais, tem praticado, tem deixado de lado o discipulado. E isso faz com que muitas vezes faz eventos, grandes cruzadas, grande evangelismo, ora por 10, 20, até 50 pessoas, mas pouca gente permanece. E a forma de resolver essa situação é entender e trabalhar como o apóstolo Paulo. Ele pregava, ganhava, mas ele também cuidava, ou seja, discipulava aqueles que ele havia ganhado. Agindo assim, a igreja vai conseguir fazer o que Cristo realmente ordenou: ide e fazer discípulo de todas as nações. A questão relacionada a este tópico é: como uma igreja pode fazer o discipulado? Bom, irmãos, talvez alguém até pergunte isso, ou diante da sua aula surja essa indagação, né? Talvez alguém, as igrejas, possam até se preocupar a partir dessa lição em fazer o discipulado. Então eu tenho aqui algumas dicas para lhe ajudar nesse entendimento. A primeira dica é montar uma equipe. O pastor, a liderança da igreja, precisa buscar na sua membresia, ou até mesmo entre os obreiros, pessoas que tenham chamado para a área do ensino. E com isso, selecionar uma equipe de pessoa idônea, de respeito, de caráter, para que possa exercer esse trabalho na igreja. O próximo passo é com a igreja. A igreja deve organizar um horário, um período de estudo bíblico, que esse é um dos componentes fundamentais do discipulado. O discipulado ele envolve vários aspectos, dentre eles o ensino da palavra. Então a igreja deve estabelecer um dia, um horário, que possa realmente ter esse estudo bíblico, ou nas casas, nas residências, ou até mesmo no templo. E uma outra dica é o envolvimento desse novo convertido com a comunhão da igreja, com os demais irmãos. É um trabalho que tem que ser feito pelo pastor, pela direção da igreja, mas também pelos discipuladores, né? Só ensinar, só organizar ali o estudo bíblico não vai resolver a questão. O novo convertido ele precisa se sentir
entrosado, envolvido na igreja, envolvido com a igreja. E eu espero que essas 3 dicas possam lhe ajudar a abrir ou iniciar ou até mesmo continuar um trabalho de discipulado na sua igreja. Como recurso pedagógico, você pode fazer uma pesquisa aí e mostrar quais eram os tempos que Paulo gastava, ou que ele gastou em cada igreja, trabalhando, pregando e discipulando. Isso vai ajudar os irmãos a entender como que era aí o agir, o trabalho dele nessa área tão especial do seu ministério. E sendo assim, você pode concluir esse tópico mostrando para os irmãos que o discipulado faz parte do ID, faz parte da ordenança de Jesus de pregar o Evangelho. Aborde também que isso fazia parte dos métodos, a maneira do apóstolo Paulo trabalhar no seu ministério. E você pode levar essa reflexão, essa meditação para a igreja, de como que está o nosso trabalho, o envolvimento da nossa igreja com o discipulado cristão. Bom, irmãos, chegamos no segundo tópico. E o objetivo dele é a gente conhecer a integração aí do discipulado com a missão integral de pregar e ensinar. O que é missão integral? É uma missão completa, ou seja, para a missão da igreja ser completa, a igreja precisa fazer que nem o apóstolo Paulo fazia, pregar e ensinar. Esse é o objetivo desse tópico. A pregação, o ponto de partida. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja, pois ela se expandiu assim. A igreja tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Quando os discípulos foram cheios, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades, multiplicando a igreja dia após dia. Nesse subtópico, meus irmãos, nós temos aqui uma ação dupla do Espírito Santo. O autor diz, primeiramente, que é pela pregação da palavra que o Espírito Santo salva vidas. E é verdade, A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Por isso há a importância da pregação da palavra, que o autor diz aí que é o ponto de partida. Uma outra abordagem que ele faz aí, a outra ação do Espírito Santo, é nos dar poder para pregar essa palavra. Veja só que coisa boa, O Espírito Santo, ele quer que a igreja pregue e através da pregação ele salva, só que ele ainda nos concede poder, que são aí os dons espirituais para nós proclamarmos o Evangelho. Esse poder nos dá autoridade mais ainda, para pregar essa palavra, e aí nós vamos pregando por um lado com o poder do Espírito Santo e ele vai salvando pelo outro. Veja que coisa linda, Os apóstolos, os discípulos entenderam isso e o autor aí mostra quais foram os resultados, Trabalho missionário exercido com sucesso, várias igrejas plantadas, vários trabalhos iniciados e uma prova é que esse evangelho chegou até nós. Chegou até nós porque os apóstolos entenderam a importância da pregação do evangelho pelo poder do Espírito Santo. Vidas foram salvas, vidas foram discipuladas e essa palavra chegou até a mim, chegou até você e por isso hoje estamos aqui servindo a Deus. Primeiro ponto de partida, pregação da palavra. O ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador. A conversão é a semente da igreja, que quando cuidada, germina e dá frutos. No dia de Pentecoste, Pedro se levantou e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Resultado, quase 3.000 pessoas se converteram. E agora, o que fazer? Ensinar, ensinar e ensinar. Os apóstolos entenderam que deveriam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. O apóstolo Paulo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava ao longo do seu ministério. Meus irmãos, pregar o evangelho é lançar uma semente. Discipular é cuidar dessa semente que nasceu. Essa é a simbologia aqui usada pelo autor e tem muito sentido. Discipular é como cuidar de uma planta, é como cuidar de um plantio, de uma semente que germinou.
Esse é o papel importantíssimo para a igreja ao cuidar dos novos convertidos. E o autor mostra aí, meus irmãos, a importância disso praticado pela igreja primitiva. Principalmente ali no dia de Pentecoste, que ganharam ali cerca de 3.000 almas. E aí, o que fazer agora? Ensinar. Primeiro Pedro pregou, mas agora vem a área do ensinamento, que é outro componente do discipulado, meus irmãos. Não podemos desprezar o ensino. O ensino da palavra faz parte do discipulado. E qual foi o papel deles? Ensinar, ensinar e ensinar. Essa missão de ensinar, ela está presente na igreja. É o Espírito Santo que distribui dons para que eu e você possamos estar capacitados para esta missão. Os apóstolos ali na igreja primitiva, e principalmente o apóstolo Paulo, entendeu isso. Entendeu o valor do ensinamento da palavra. Meus irmãos, uma igreja que se dedica ao ensino, um pastor que se dedica ao ensino, tem menos problema na sua igreja, certo? Tem menos desafio para enfrentar. Pastorear é um grande desafio, mas se aderir a esse lado do ensino, reforço na escola bíblica dominical, no culto de ensino e o trabalho do discipulado, com certeza ganharemos almas, mas também teremos pessoas firmes na igreja. Pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que as pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da palavra. Por isso que as reuniões de escola dominical e os cultos de ensino são um instrumento importante para forjar o caráter cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. Aqui o autor, meus irmãos, aborda duas áreas que a igreja precisa estar presente. Primeiramente, na pregação da palavra, sendo uma espécie de chama para Cristo, né? Chamar as pessoas, estar ali como um local que as pessoas possam ir e encontrar Cristo. E é muito importante esse papel da igreja, não só como templo, mas como pessoas, né? Que alguém possa olhar para nós e ver Cristo, e ver em nós, podemos dizer assim, uma chama de esperança, uma luz de esperança para que ela possa ter Deus na sua vida. Mas o autor fala também que além dessa pregação, além desse chama para Cristo, a igreja também precisa discipular, edificar, ensinar aqueles que vêm para Jesus. E aí é onde entra a falha de muitos pastores, de muitos líderes, de muitas igrejas. Porque nós temos igrejas, meus irmãos, que já não tem mais culto de ensino. Pastores que já não ensinam mais a sua igreja, é só contando lorota ali no horário ali que é o culto de ensino. Infelizmente, nós temos igrejas que já abriu mão da escola bíblica do dominical. E isso, meus irmãos, é lamentável, é triste. E eu fico pensando aonde que está a cabeça de um líder que tem a coragem de extinguir, de acabar com a escola bíblica dominical. Isso é tão importante que o pastor fala aí que a igreja é responsável pela formação do caráter cristão. Já pensou, meus irmãos, a responsabilidade de um professor de escola bíblica dominical, do pastor da igreja, que ele tem que cuidar de uma criança? Quando ela é criança, adolescente, jovem, adulto, até ficar idoso, e esse trabalho não para, não é? Então nós temos aí a pregação do evangelho, mas também temos o ensinamento da palavra. O ensinamento faz parte da educação cristã, e essa educação cristã vai tratar aí o caráter dos irmãos. E assim teremos uma igreja verdadeiramente imagem de Cristo, imagem de Jesus, sendo usada aí pelo Espírito Santo. O desafio para a igreja dos nossos dias, meus irmãos, baseado aqui nesse tópico, é o desprezo ao ensino da palavra. Isso mesmo. Nós temos muitas igrejas, não são poucas, muitos crentes, principalmente das igrejas pentecostais, que amam um movimento, gostam muito de um reteté, mas abandonam o ensino da palavra. Não gostam de seminários, não gostam de escola bíblica dominical e nem de culto de ensino. Principalmente os pregadores itinerantes. Eu não sei o que pregador itinerante tem contra a escola bíblica dominical, mas a maioria deles não frequenta. E isso traz prejuízo para a obra, prejuízo para o reino de Deus. O primeiro prejuízo por desprezar o ensino é o fogo de palha. Ou seja,
Muita gente pula, salta, rodopia, vai no monte, volta do monte, vai de avivamento, outro avivamento, mas não tem vida com Deus. Não tem vida permanente, não tem um avivamento permanente. Ele é dependente desses movimentos. E por que isso acontece? Porque ele não é edificado pela palavra. A crença dele não é baseada na palavra, é baseado nos movimentos. Por isso é conhecido como crente fogo de palha, né? Tá no culto, pula, salta, quando é amanhã tá quase desviado, abatido. Por quê? Porque não tem firmeza na palavra, porque não participa dos trabalhos do ensino dela. Outra característica, outro prejuízo, é ter uma crença vulnerável, meus irmãos. Sem o ensino da palavra, é como uma casa que foi edificada sobre a areia. É crente, vai para a igreja, mas quando vem uma heresia, cai. Quando vem um movimento antibíblico, cai. Quando vem alguma perseguição, cai de novo. Quando vem alguma alteração na sua vida, fica quase desviado, sem entender o agir de Deus, sem aceitar a vontade de Deus. Isso acontece por quê? Porque despreza o ensinamento da palavra. Infelizmente, nós temos muitos crentes caducos aí, que nunca leram a Bíblia nenhuma vez, ela por completo, não é? Então, ensinar, estudar, faz parte do desafio da igreja dos nossos dias. A questão baseada nesse tópico é como montar uma equipe de discipulado. Talvez alguém pergunte isso lá na aula, né? Ou gere aí, de certa forma, de acordo com a sua abordagem, alguma dúvida com relação a isso. E eu tenho aqui 2 dicas que podem ajudar a você que é pastor, que é líder, ajudar a sua igreja a ter uma equipe para discipular os novos convertidos. Primeiramente, selecione pessoas que têm dons do Espírito Santo para cuidar, para ensinar a palavra. O pastor, o líder, precisa olhar, porque não é todo mundo que tem chamado para essa área. Porque um discipulador, ele é um ensinador da palavra, mas também ele é um aconselhador cristão. Tem que ser uma pessoa idônea, de caráter e de respeito na igreja. O segundo passo é a capacitação dessas pessoas. Muitas vezes, irmão, nós erramos muito na igreja. Até selecionamos pessoas para fazer uma obra, para fazer um trabalho. Só que as abandonamos. E aí com isso vem os problemas, não é? Então precisamos selecionar, mas também capacitar. Se possível, faça um curso, chama alguém, ou até mesmo o pastor ministre, faça um seminário explicando a missão, capacitando esses irmãos para esse trabalho tão importante. Como recurso pedagógico, mostre para a igreja, para o seu público aí, algumas ações, algumas atitudes da igreja primitiva e até mesmo do apóstolo Paulo relacionada ao ensino da palavra, para de certa forma tentar convencê-los que assim como nós temos a pregação, nós temos também que dar valor ao ensino da palavra e com isso complementar o discipulado na igreja. Daí você pode concluir esse tópico falando do quanto é importante a pregação da palavra, mas que também é importante o ensinamento também dessa palavra. Reflita aí com os irmãos que a pregação e o ensino complementam o discipulado. E leve eles também, aqui na conclusão, a meditar de como é que está a nossa vida cristã, o dia a dia da igreja com relação a isso. Será que nós não estamos dando moral demais à pregação e oportunidade de menos ao ensino da palavra? Fecha aí esse pensamento, esse raciocínio, porque com certeza vai aí ao encontro, né, a necessidade dos irmãos que estão assistindo a mensagem, assistindo a aula de hoje. Meus irmãos, já chegamos no terceiro tópico. O objetivo desse tópico é, junto aí com o conhecimento já absorvido aí com o discipulado do apóstolo Paulo na igreja primitiva, a gente entender e aprender como que deve ser, ou pelo menos como que funciona o discipulado de pessoas de outras culturas. A pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, a rejeitavam. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra. Entretanto, o desafio diante da lei com a conversão entre os gentios se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus hebreus e helênicos, o derramamento do Espírito na casa de Cornélio
e o Concílio de Jerusalém. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Aqui o autor apresenta, meus irmãos, um dos entendimentos dos irmãos ali de Jerusalém, da igreja primitiva, que trouxe muito desgaste, muitos problemas para aquela época. Eles tinham um entendimento que o evangelho, que Jesus, a salvação de Deus, só era para os judeus. Com isso, eles passaram a pregar só para os judeus, só ali em Jerusalém. Aproximadamente 10 anos de existência da igreja, que veio ali o que alguns chamam de primeira diáspora, né? Quando veio a perseguição, que muitos crentes teve que fugir, sair de Jerusalém, aí é que o evangelho foi pregado para outras regiões. Mas a igreja de Jerusalém, ela achava, os apóstolos aí entendiam que Jesus só era para os judeus. E o autor traz aqui que começou a dor de cabeça justamente quando a pregação chegou entre os gentios. Os judeus, meus irmãos, ele não se uniu com os gentios. Os irmãos lembram daquele episódio envolvendo o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, né, que Pedro estava com Paulo, com os irmãos gentios, e quando chegaram os irmãos de Jerusalém, Pedro se afastou. Então os judeus eles não tinham contato com os gentios, mas agora o evangelho é para todo mundo. E aí como é que faz, né? Realmente o autor fala aqui que foi um desafio para a igreja daqueles dias. Aí o autor faz uma abordagem aí, meus irmãos, que traz um pouco de dor de cabeça. Ele aborda aí sobre judeus, hebreus e helênicos. E se você for dar essa aula, eu recomendo você pesquisar, tá? Isso aí são títulos, né, de pessoas daquela época. Por exemplo, judeu é um título do povo de Deus, é um dos nomes do povo de Deus, né? Presente ali, surgido ali, principalmente depois do cativeiro babilônico, certo? Hebreus também é um nome, é um título do povo de Deus, surgido ali principalmente no início, né, nos tempos de Abraão, certo? E helenismo, ou os helênicos, eram pessoas de outras culturas que haviam, de certa forma, aderido à cultura grega, que era chamada de helenização, essa transferência, né? Poderia ser um judeu helenizado, ou seja, um judeu, mas que tinha costumes e práticas gregas. Deu para entender aí? Pesquise mais um pouquinho que você vai entender sobre o uso dessas palavras. A expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo registrada em Atos 1 e 8. Os apóstolos seriam testemunha de Cristo, não só em Jerusalém, mas passariam por Judéia e Samaria para chegar aos confins da terra. Por isso, o Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Irmãos, a promessa de Jesus em Atos, no capítulo 1 e no versículo 8, fecha aí completamente esse pensamento, que Jesus não era só para os judeus, eles eram também para os gentios. Principalmente na citação final do texto, quando diz, né, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Complementando aí, você pode até citar João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então Deus amou toda a humanidade, Deus não amou só os judeus para descer ao mundo, né? Para Jesus descer ao mundo ali. Todo aquele que nele crê terá a vida eterna. E não só judeus, mas todos, né, todos os habitantes da terra, os gentios também, né? Quem são os gentios? Os gentios, biblicamente falando, são aqueles que não são judeus. Todo o mundo que não é judeu é considerado gentio. O Espírito Santo, já percebendo essa barreira na cabeça dos irmãos judeus, levanta aí o apóstolo Paulo, que era um judeu. E com a sua bagagem de conhecimento teológico e também filosófico, Paulo entrava e saía, meus irmãos, em qualquer local. Paulo pregava para os judeus, mas também pregava para os gentios. Foi aí um valente, um valoroso, né? Um verdadeiro instrumento de Deus. Se tinha que conversar sobre a lei, sobre o judaísmo, Paulo estava dentro. Se tinha que conversar sobre a filosofia grega, sobre o helenismo, sobre as ideias dos filósofos, né? Muito conhecido aí no nosso mundo, Paulo também estava dentro. Então o apóstolo Paulo é um exemplo para nós. Através do seu conhecimento bíblico e também do seu conhecimento cultural, ele discipulou diversas pessoas de várias culturas e de vários costumes religiosos. E isso também é um ensinamento para nós,
para a gente não ficar preso só no nosso mundinho, não é? E nos despertarmos, estudar, se dedicar, buscar conhecimento para assim ser usado por Deus como foi o apóstolo Paulo. O discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de cultura diferente, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatível com o evangelho. Com Paulo, aprendemos que, à proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Portanto, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós temos mais uma abordagem de mais uma área de atuação do discipulado. O discipulado ele pode ser usado para ensinar a palavra aos nossos amigos, conhecidos, aos brasileiros, por exemplo, mas também é um instrumento de Deus usado pela igreja para discipular, ensinar a palavra a outras culturas. Já pensou se um argentino aceita Jesus? Um africano aceita Jesus? Um grego aceita Jesus como seu Salvador? Como que nós iríamos fazer para ensinar para eles a palavra de Deus? Ensinar para eles como que eles têm que viver para servir a Deus? Nós viemos aqui de uma cultura cristã, né? O nosso país é o maior país cristão do mundo, não é? E os outros vêm de outras nações, de outras culturas, de outros conhecimentos. E aí, como fazer isso, né? Através do discipulado. E isso é necessário, meus irmãos, porque o evangelho confronta. Ele confronta a mudança de vida, ele confronta o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, sabe? E esse evangelho que está sendo pregado aí, vinde e permanecei como está, não é o verdadeiro evangelho. Não é? O evangelho bíblico é um evangelho de confronto que nos leva a refletir se estamos certos e qual é o caminho certo. E o discipulado, meus irmãos, é o melhor método da igreja ensinar para alguém, né, que esse confronto existe, mas que o caminho perfeito é Jesus e tem que ser seguido obedecendo a sua palavra. Aí o autor conclui aí esse subtópico mostrando qual é o jeito. E qual é o jeito? Pelo Espírito Santo. O nosso papel é ensinar, o nosso papel é pregar, o nosso papel é alertar, mudar vidas, convencer vidas é com o Espírito Santo. E é importante entendermos isso para a gente não achar que o nosso trabalho está sendo em vão, né? A pessoa que está sendo discipulado, o discípulo, ele precisa nos ouvir, aprender a palavra, mas também abrir o coração para que o Espírito Santo faça morada e assim promova a mudança que ele precisa para alcançar a salvação de Deus. O desafio para a igreja dos nossos dias, baseado nesse tópico, é o abandono às missões. Isso mesmo, meus irmãos. Esse pensamento, esse tipo de crença assim, um pouco egoísta, pensando só em si, fez com que muitas igrejas, muitos crentes, abandonassem, tirassem do seu cronograma o trabalho missionário. Principalmente o trabalho missionário em outras culturas, em outras regiões. Nós estamos muito confortáveis nos nossos templos aí, com ar-condicionado, com banda, com tudo mais, e ninguém quer atender mais ao ID, né? A ordenança de Jesus, levando a palavra principalmente aos confins da terra. Só que isso não é de graça, tá? Isso traz problema para a igreja. E o primeiro deles é a desobediência bíblica. Isso mesmo, um crente, uma igreja que não se preocupa com o trabalho missionário, em estar pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus a quem precisa, está desobedecendo a Bíblia, porque Jesus, antes de ir para o céu, deixou a ordenança, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulo a todas as nações, né? Ide ensinar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí Jesus não está se humilhando não, irmão. Jesus não está pedindo, ele está ordenando, é uma ordenança. Então, quando uma igreja não cumpre isso, seja numa missão transcultural ou regional ali no seu bairro, ela está desobedecendo a palavra. Um outro problema, meus irmãos, é o aumento ou a permanência do domínio do pecado no mundo. Sim, o reino do mal, o reino das trevas.
Meus irmãos, nós temos muitas regiões, muitos países com culturas diabólicas, com culturas onde o diabo domina, sabe, pelo pecado, pelas crenças erradas, culturas escravizadas. E a igreja precisa se levantar para levar essa palavra na pregação, no ensino, para libertar essas vidas. As nações, as regiões aonde o evangelho chegou, aonde o evangelho entrou, meus irmãos, tem promovido verdadeiras mudanças de vida. Então, quando uma igreja não cumpre o seu trabalho missionário, ela está, de certa forma, contribuindo com a permanência do pecado, o aumento do pecado, do domínio do pecado nessas nações. E uma forma de resolver esse desafio é fazer que nem o apóstolo Paulo, discipular, pregar a palavra, ensinar a palavra a outras nações através do trabalho missionário. Sim, podemos ficar aqui edificando os irmãos, trabalhando com os irmãos na igreja, sim, mas temos também que nos preocupar com o próximo, principalmente aquele próximo que ainda não serve a Deus. A questão deste tópico é: por que muita gente vai ser crente e some da igreja? Sim, meus irmãos, isso é muito comum no nosso meio, né? Nas igrejas pentecostais, nas Assembleias de Deus. Faz um evento aí, uma cruzada aí, um movimento aí, ganha 10 almas para Jesus, 20, 30, 50, 70 almas para Jesus. E quando dá uma semana que apresenta, não tem 5. Mas por que isso acontece? Será que o evangelho não é suficiente? É, meus irmãos. Isso acontece devido a vários fatores, mas o principal dele é a nossa falha no discipulado. Nós oramos, nós ganhamos, mas nós não vamos atrás. Pega ali o nome ali, o telefone ali, olha, ninguém faz de conta, ninguém se preocupa em ir atrás. São muito poucos que vão atrás. Então, para resolver esse problema, meus irmãos, é fazer o discipulado. É montar uma equipe, se for possível, né? Para estar no outro dia, na outra semana, ligando, indo atrás. Se for muita gente, distribuindo aí o discipulado entre outros irmãos, não é? Muitos crentes somem depois de uma festa, depois de um evento, justamente por falta dessa busca, desse acompanhamento. Discipulado não é só ensinar as escrituras, tem que ir atrás, tem que conversar, tem que ligar. Quando nós despertarmos para mudar isso, com certeza o número de membros vão permanecer, tá? Nós iremos orar por 20 e teremos realmente 20 novos crentes. Iremos orar por 10 e teremos aqueles 10 ali congregando conosco. Precisamos mudar porque a obra de Deus é urgente. Jesus está voltando para buscar aqueles que creem. E é nosso papel ganhar e cuidar até a vinda de Jesus. Como recurso pedagógico, você pode mostrar através de imagens ou vídeos, né, as culturas diferentes da nossa, que precisam de Deus, que precisam do Evangelho, precisam que o Evangelho chegue lá para que eles possam se libertar e assim também se tornar igreja de Deus aqui na terra. E daí você pode concluir esse tópico mostrando para os irmãos quais era a visão dos irmãos judeus ali, dos irmãos de Jerusalém. Mostre também que o Espírito Santo levantou o apóstolo Paulo, né, para pregar aos gentios, levar essa palavra aos gentios, porque Jesus veio não só para os judeus, mas para o mundo todo. E leve também aí a sua igreja, o seu público aí a refletir como que está o envolvimento da nossa igreja no trabalho missionário, né? Como que está missões na nossa igreja, na nossa vida, no nosso dia a dia. Meus irmãos, a lição está terminando, já chegamos aqui na conclusão. E é aqui que a gente fecha o raciocínio, tá? É aqui que a gente fecha as ideias. A gente faz o fechamento final de tudo que foi falado, fazendo uma espécie de resumo do que foi ensinado no decorrer da lição. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado. Aqui na conclusão, meus irmãos, o autor traz aqui o fechamento do raciocínio do que é e como que tem que ser o discipulado. Ele inicia falando que o discipulado é composto pela pregação e pelo ensino, tá? Então, que nós possamos entender isso a partir de hoje. A igreja,
ela não precisa simplesmente da pregação, ela tem que ter o ensino junto. E não só o ensino, mas tem que ter também a pregação. Na pregação, a igreja ganha almas, né? Ganha semente, e no ensino, cuida dessa semente. Mas discipular, meus irmãos, é também interagir com outras pessoas. Pessoas com vida diferente, costume diferente e até culturas diferentes. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos diferentes culturas de acordo com as nossas regiões. E discipular é levar o evangelho, né, o cristianismo, mostrando que essas culturas também são de Deus, mas o que tem de errado lá tem que ser mudado pelo conhecimento da palavra. Discipular é apresentar para alguém como que ela tem que viver realmente, servindo a Deus e agradando a Ele. E aí o autor aborda aí dizendo que nós não estamos sós nessa missão. É o Espírito Santo que nos guia, dando sabedoria e poder. Viu aí que nós não estamos abandonados? Realmente o Paráclito de Deus está conosco, meus irmãos. O nosso cuidador, o nosso ajudador. Discipular não é um trabalho meramente humano, meus irmãos. É um trabalho espiritual. E se você quer, a partir de hoje, mudar a sua igreja, mudar a sua rotina, mudar a sua vida por discipulado, converse com o Espírito Santo. Ele vai te dar duas coisas muito importantes para isso: sabedoria e também poder. Poder de Deus para fazer esse trabalho. Diante deste estudo de hoje, meus irmãos, nós temos um grande desafio. Permanecer como nós estamos, só orando pelas pessoas, sem cuidar, sem discipular, ou realmente mudar o nosso formato de ser crente, mudar o nosso formato de igreja. Nós aprendemos hoje que esse foi o formato da igreja primitiva, o formato do apóstolo Paulo: pregar, ganhar, mas também cuidar. E se você, superintendente, professor de EBD, pastor de igreja, está percebendo que a sua igreja não está crescendo, os crentes não estão vingando, dê uma olhada como é que está aí o trabalho do discipulado. Que tal, a partir desse comentário, a partir dessa lição, você criar uma equipe, criar um projeto de discipulado na sua igreja? Meus irmãos, esse assunto tem mexido muito comigo, tem me comovido por dentro. E guiado por Deus, pelo Espírito Santo, eu estou preparando um projeto aqui para a minha cidade, aqui onde eu moro, fazer um curso de discipulado. Para isso, Deus permitiu eu comprar aqui uns 10 livros, uns 10 manuais aqui. Estou estudando, estou preparando para apresentar essa opção para a igreja, né? Para que através dela possamos exercer esse lado também da ordenança de Jesus. Jesus ordenou para nós ganhar o mundo. A missão da igreja é ganhar o mundo para Deus, é pregar o evangelho. E pregar é esses dois lados, tá? Anunciar o evangelho, ganhar o pecador para Deus, mas também cuidar. Que essa lição não fique apenas no estudo, não fique apenas no papel, não fique apenas no comentário bíblico, mas que essa lição nos motive a mudar para o jeito certo. O jeito da igreja primitiva, o jeito do apóstolo Paulo. Deu certo, meus irmãos. Deu certo. O evangelho chegou até nós. Se chegou até nós 2000 anos depois, esse modelo vale a pena ser seguido, esse modelo vale a pena ser obedecido. Bom, chegamos ao final de mais uma lição. E aqui eu quero agradecer a sua audiência, a sua presença aqui conosco. Quero pedir perdão porque não pudemos gravar, não foi possível gravar a aula anterior, mas hoje estamos aqui firme, rentes no batente. E eu quero agradecer você que chegou até aqui. Muito obrigado mesmo. E eu quero fazer o desafio, você compartilhar esta aula, no mínimo aí para 5 pessoas. Mande no PV delas. Fale para elas que tem um servo de Jesus aqui do Tocantins, de Araguaína, ensinando a lição da escola bíblica dominical. É possível? Sim, é possível. A gente se unir, se juntar para ter mais alunos aqui estudando conosco. Eu sou grato a Deus pela sua vinda até aqui. Muito grato mesmo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê um like aí, compartilha, clica no sininho para você ser avisado da próxima aula. E de já, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter chegado até aqui. Quero dizer para você que nós estamos aí presentes nas redes sociais. Nos siga, nos acompanhe, viu?
porque nós estamos produzindo essas aulas, mas também colocamos aí vários materiais, até mesmo parte aqui da aula, nós divulgamos aí no WhatsApp, divulgamos no Instagram, também no Facebook, tá? Estamos aí também fazendo uso das redes sociais. Você pode nos seguir e quem sabe, né? Até nos levar aí na sua igreja para poder ministrar a palavra de Deus. O certo é que eu fico muito feliz com a sua audiência aqui, com a sua presença aqui. Se você for ministrar essa aula, que Deus te abençoe. Que Deus te conceda um ótimo estudo, um ótimo aprendizado e uma ótima lição. Que o Espírito Santo trabalhe através de você no ensinamento da palavra e assim a sua igreja cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus nos permitir, até a próxima lição.